Fala galera da 5 minutos no cinema, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui com nossos 5 minutos entrevista e hoje com uma convidada mais que especial. Tô muito feliz de ter essa convidada aqui, por ela ter, né, separado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Apresento para vocês a grande diretora Lúcia Murad. Sou admirador, sou super fã. Ela fez um dos filmes que eu vi na minha adolescência que me mexeu muito, que foi Quase Dois Irmãos, que foi um dos filmes, se não o mais lindo que eu vi, porque eu tinha uma relação muito parecida com a do filme com um amigo. Então, assim, estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado, Lúcia, pelo seu tempo. Hoje a gente vai falar sobre o filme O Mensageiro, um filme que estreia semana que vem. É um filme dirigido, escrito e produzido pela Lúcia, uma documentarista, uma diretora de mão cheia, com uma bagagem enorme de filmes especiais. E O Mensageiro é mais um filme grande e incrível que você fez. Primeiro, parabéns por esse filme. E eu vou fazer algumas perguntas sobre ele, porque a gente tem muita coisa para discutir. Esse filme merece ser muito discutido. Lúcia, Obrigada aí. de nada. Lúcia, eu quero começar. Eu acho que é uma pergunta que eu acabo fazendo para os diretores que eu já tive aqui na página, que é uma curiosidade minha e eu acho que de todo mundo que vê um filme, é que como começou o processo de criação de O Mensageiro? Como que partiu? Qual é o ponto que você falou, poxa, eu quero contar essa história desse jeito? Às vezes é um poema, é uma música, é uma palavra. Como é que iniciou esse processo de criação? Na verdade, a gente estava vivendo um combo difícil, né? Que era a pandemia, Bolsonaro no poder e Crivella no Rio. Então, a cultura estava totalmente silenciada, né? Uhum, Quando a Prefeitura de Niterói, que é uma prefeitura progressista, fez um edital de cultura e propôs fazer um filme de ficção. Era pouco uhum, dinheiro, mas nesse momento, quer dizer, eu já tinha pensado um pouco nessa história, uhum, mas não tinha desenvolvido, entendeu? Porque, na verdade, essa história vem dessa situação que a gente está vivendo. Não é possível a gente viver diante de um presidente que glorifica torturadores, glorifica tortura e glorifica ditadura. perfeito, Então, isso mesmo. é fundamental você mostrar o horror que foi aquilo, não apenas dizer, foi uma ditadura, mas mostrar, Uhum, dar a dimensão do horror que era aquilo, né? uhum, Em todos os sentidos. Quer dizer, nesse momento, em função também da polarização, ou seja, você ter tanta gente apoiando esse discurso de ódio, eu me lembrei desse fato que aconteceu comigo, na verdade, né? Quer dizer, um uhum, soldado que estava no doicode levou uma mensagem para minha família, que foi uhum, fundamental para minha família, claro, eles estavam desesperados, estavam há 2 meses me procurando uhum, e as Forças Armadas e policiais negando que eu estivesse presa. uhum, Então, foi uma coisa fundamental e minha mãe ficou muito tocada e tudo. Mas, quer dizer, é um filme de ficção. A partir disso, quer dizer, eu acho uhum, que dessa questão de você, mais uma vez, ver a necessidade de mostrar a dimensão do horror, mas uhum, também mostrar que nessa massa, né, que é uma coisa muito específica também, quer dizer, porque esses centros de tortura, vários deles eram em quartéis, ou seja, uhum, quer dizer, soldados que estavam ali servindo, né? Eles estavam, obviamente, sendo absorvidos por aquele discurso terrível, né? Manipulador e tudo. uhum, Mas eles eram soldados, quer dizer, e alguns deles podiam ter empatia com a vítima, como de fato aconteceu. Não uhum, só comigo, mas com outras pessoas, aconteceu, uhum, entende? Então, acho que mostrar também essa possibilidade de humanidade em meio ao horror, achava que era muito importante para o momento que a gente está vivendo hoje. uhum, E, finalmente, discutir o que a gente faz, quer dizer, o que a gente faz diante de uma situação tão complexa como a que a gente vive, não só no Brasil, mas esse crescimento da extrema-direita no mundo todo. Quer uhum, dizer, é assustador a Europa, que viveu o nazismo, o fascismo, ter um crescimento da extrema-direita. uhum, Isso, se perguntar o que fazer diante disso, quer dizer, a discussão da gente aqui, que nunca julgamos isso, que era preciso ser julgado, a uhum, gente que não tem essa memória que precisa ter, mas também discutir como fazer com
Quer dizer, como romper, entendeu? Como romper, como esse soldado, por exemplo, rompe com essa massa, né? Aham. Como é que a gente faz isso hoje? Porque foram 58 milhões de habitantes brasileiros que votaram no discurso de ódio. Então, o que fazer com Exatamente. isso? Aí tem a questão da Hannah Arendt, que vem na cabeça e tudo, entendeu? Uhum. Em suma, quer dizer, eu acho que é um filme que levanta muito essas questões, assim, é muito mais um filme que levanta essas questões do que um filme que dê resposta, sabe? Eu me preocupei Claro. muito com isso, sabe? Porque eu acho que a E, situação que a gente tem é muito complexa, e a gente tem que admitir que ela é complexa, e a gente tem que discutir, e a gente tem que pensar no que uhum. fazer. E eu acho interessante que você se disse duas coisas que me leva até a próxima pergunta, né? Você não, você levantou um monte de questões e falou, olha aqui, ó, olha a questão aqui, cadê a resposta? Como que a gente responde a isso? E eu acho interessante porque você não determinou qual é a resposta, você deixou as pessoas refletirem e pensarem naquele momento do que aconteceu e do Uhum. discurso de ódio que, na verdade, acontece até hoje e que me leva até a próxima pergunta. Porque a cena da Vera, né? Nossa, a Valentina arrasou no filme, nossa, maravilhosa, assim, que interpretação, né? A cena que ela é levada e é onde ela conta o que ela sofreu é uma cena que está no trailer, não é nenhum spoiler, tem uma breve cena assim no trailer e ela conta com riqueza de detalhes o que aconteceu com ela, né? Eu pensando nesse discurso de ódio que a gente vive hoje, né? Que a gente estávamos vivendo e continua cada vez mais. Em algum momento você pensou que aquela cena de, deveria ser tirada do filme, ou você falou, não, essa cena vai continuar porque essa cena é que vai trazer, que vai impulsionar a discussão do filme, porque é uma cena fortíssima e que a gente não vê no cinema brasileiro de forma tão, tão explícita, né, daquela forma, e ela é chocante, ela é emotiva, ela é repugnante, e aquela atriz com aquele semblante tão doce, né? Tão é uma atriz de uma beleza tão cativante e ela contando aquelas coisas e uma dureza e eu falo, não meu, isso aqui é muito perigoso para as pessoas. Tem pessoas que vão pegar esse corte do filme e e podem transformar numa coisa horrível, podem distorcer. E eu achei uma cena importante, mas em algum momento você achou que eu acho que aqui a gente vai falar demais ou não, vamos até o fim com essa cena. Não, não, aquela cena para mim era fundamental mesmo. Pelo seguinte, quer dizer, eu acho que assim, todas as vezes que eu tratei, né, na minha filmografia com a questão da tortura e da violência, eu sempre Aham, tentei evitar a espetacularização, ou seja, eu sempre tentei evitar, quer dizer, cenas violentas que pudessem, de alguma uhum, maneira, exercitar uma certa perversidade e tal. uhum, Então, quer dizer, eu acho que ao mesmo tempo eu estava falando disso, né? Então, eu achei que era importante ter uma. Quer dizer, foi uma coisa que aconteceu comigo, eu fui levada na auditoria e, mesmo estando, né, sendo torturada, eu fui levada e falei. E aham, uma coisa que eu conversei muito com a Valentina, que a Valentina falou: vou ver os discursos que as pessoas fizeram na Comissão da Verdade. Eu falei: não, isso é uma situação totalmente diferente. uhum, Né? Tem uma tensão. Né? Quer dizer, quando a gente faz o discurso na Comissão da Verdade, que para mim foi duríssimo, foi emocionante e tudo, mas foi uma aham, coisa preparada, eu sabia, eu discuti, eu pensei, quer dizer, o que seria importante falar e tudo. E uhum, tínhamos passado muitos anos. Né? Outra coisa é você estar ali sendo torturado e chegar e falar do que uhum, estava se passando, entendeu? Então foi uma cena que a gente conversou muito, eu concordo inteiramente com você, ela demonstra ao mesmo tempo o que foi muito difícil para mim assim eu achar essa atriz, sabe? Porque é uma atriz que precisava, quer dizer, que tinha que ser jovem, porque nós éramos jovens, mas que aham, precisava ao mesmo tempo ter a dor, mas também ter a força. Né? sim, É muito difícil uma atriz aham, conseguir manifestar, né? A sim, dor e a força. Né? Eu acho que a Valentina conseguiu isso muito bem, entendeu? Foi uma cena realmente que a gente conversou muito, mas eu nunca pensei em retirar por causa disso. Quer dizer, eu queria que essa discussão uhum, fosse feita, mas de uma maneira que não fosse, que não levasse à perversidade, sabe? Quer sim, dizer, que tivesse uhum, sangues, porrada e tal, entendeu? Quer dizer, aham, a pessoa tentasse a partir dali refletir.
Eu acho que é o que o uhum. filme faz o tempo todo, né? Sim, eu acho que talvez muito Claro, obrigado por ter mantido essa cena, porque é uma cena lindíssima, né? Porque você faz um close, um close, depois você afasta um pouco e mostra os pais, né, em um canto, né? E é linda, né? termina no close dela falando sobre direitos humanos. E falando, Exatamente. termina ela É, falando para a atualidade. exatamente, assim, é praticamente 2024 que ela está relatando, né? E só o fato dela falar e você imaginar o que é aquilo, né? Claro, se você tivesse mostrado também, ia ser chocante da mesma forma, mas só o fato de você imaginar, né, aquela moça, né, sofrendo tudo aquilo, porque na verdade ela subiu só o primeiro andar e foi falar, né? Praticamente ela subiu a escada e foi falar, e ela falando aquilo, eu ficava imaginando, eu voltei algumas vezes a cena para ver, porque é chocante e ela é dura, né, no jeito que ela fala, e dá a impressão que ela tá ali falando por muitas pessoas, na verdade, né? Apesar de ela não ver os colegas, ela tá falando por todos que estão sofrendo em outros lugares espalhados naquele momento, né? Eu achei uma cena sensacional, mas eu fiquei pensando, essa cena é uma cena que, não sei, perigosa, assim, de das pessoas usá-la para outra coisa. Que bom que você manteve, era uma grande curiosidade minha. E outra coisa do filme que me chamou a atenção, você falou logo no início da sua fala, na primeira pergunta, é o, o personagem Armando, né? Porque eu achei tão inusitado a história ser contada também do ponto de vista dele, de todos os conflitos que ele estava passando, e foi muito bem feito também pelo Shai, porque ele, ao mesmo tempo, ele sofre aquilo que está acontecendo, ao mesmo tempo, ele tem toda uma regra, né, enraizada nele, uma doutrina, né, enraizada, que vez ou outra ele apresenta, né, em alguma situação totalmente banal, e, e, e ver uma mudança de dentro, né, de um militar ali, um militar vendo aqueles horrores e querendo mudar o curso da história, né, do que está acontecendo e da própria história, foi algo que me chamou a atenção e me pegou de assalto, porque eu não imaginava que alguém quisesse contar, tivesse a sensibilidade de contar que talvez as pessoas que estivessem promovendo, né, toda essa tortura, toda essa violência, fossem pessoas que fossem capazes de mudar. Assim, eu te pergunto, como é que foi? Foi difícil escrever ele, desenvolver esse personagem, assim, apesar de você ter vivido isso, mas colocar isso no papel foi difícil para você, e depois colocar e fazer o ator projetar isso na tela, porque é uma coisa tão incomum de se ver no cinema. Foi difícil, né? Foi difícil porque eu não estava só contando uma história, mas ele estava protagonizando essa história, como você falou, né? Aham, E tinha que desenvolver esse personagem, quer dizer, e é um personagem. Eu acho que a gente teve um trabalho muito grande de preparação de elenco, em uhum, que tudo isso foi discutido, entendeu? A gente tem um preparador de elenco que eu gosto muito, que foi a Amanda Gabriel, que trabalha com outros filmes meus também, e ela é muito boa, e é uma coisa de não imposição, a gente fica tentando descobrir quem é esse personagem, sabe? Quer dizer, aham, a gente tem o roteiro, evidente, mas ela fala uma coisa que é o roteiro pirata, quer dizer, quem são essas pessoas, sabe? Como é que foi a infância dela, como é que foi. Então a gente trabalha muito, 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 trabalhou, porque foram 6 meses de Zoom, né? Porque era de pandemia, então não podia nem se aham, contar. Mas ao mesmo tempo a gente tinha todo o tempo do mundo, estava todo mundo em casa e tal. Então a uhum, gente desenvolveu muito esses personagens, entendeu? Primeiro a gente fazia uma leitura de roteiro, primeiro a gente fazia com um personagem só, depois a gente juntava quem contracenava e tal, e ia uhum, desenvolvendo, desenvolvendo. Eu acho que isso foi fundamental para chegar onde a gente chegou, entendeu? E no caso, Xi é uma pessoa que é interessante, porque eu sempre pensei nele, porque eu tinha sido júri daquele filme Tinta Bruta que ele trabalhou, eu uhum, sempre pensei nele, mas tinha certas dúvidas por causa do físico e tal, não sei o quê. E aí eu fiz teste com algumas pessoas e pedi para fazer um teste com ele, com ela hoje, né? Mas o que teve de interessante é que quando eu recebi o vídeo do teste, eu uhum, falei que podia fazer alguma outra cena que não tivesse no roteiro. Eu mandei 3 cenas do roteiro para fazer e uma cena que não tivesse.
E aí me veio uma coisa fantástica. Aí eu falei, não, tem que ser mesmo. Uhum. Daí, é Xi e mais ninguém. Porque foi ele que inventou aquela história de colocar uma meia preta na cabeça, como se fosse, que ao mesmo tempo era capuz, mas não era capuz, e que Uhum. a confusão toda, entendeu? Que é uma expressão de toda essa Uhum. confusão mental, entendeu? E foi ele Sim. que inventou, que veio no primeiro teste. Eu falei, pô, tá certo, tá, Uhum. eu ainda brinquei, falei, com licença, eu posso adquirir essa cena Uhum. do filme e tal. E a gente desenvolveu isso, né? Depois na fotografia também, a gente jogou essa cena junto com os espelhos quebrados e tal, para Uhum. lá ainda mais. Mas Nossa, foi e é assim, um. É fundamentalmente uma. foi processo de criação de personagem, entendeu? Uhum. De fato, as cenas que onde ele coloca, né, esse capuz, vamos dizer assim, ele distorce o rosto dele e fica a entender que é o jeito que ele estava se vendo, né, uma pessoa sem forma, totalmente distorcida, totalmente confusa, né, É muito boa. entra um contraste porque ele tem um rosto tão bonito, né, é um ator de um rosto bonito, traços bonitos, ele coloca aquilo e muda completamente, fica uma coisa quase um horror assim de olhar a cena, né? É verdade. Nossa, é magnífico. E é, essa quarta pergunta que eu queria te fazer, assim, olhando para sua filmografia, você, é, como diretora de ficção, documentarista, você tem trazido, né, histórias sobre esse período de ditadura, e isso é uma percepção minha, me corrija se eu estiver errado, por favor, assim, que eu vejo que é quase que você tem feito esse cinema de forma solitária, assim, você tem trazido esses temas, tem cutucado as feridas, tem trazido esses questionamentos e ao longo dos anos é só o Lúcio Murat que está batendo, gente, vamos falar, vamos trazer isso, porque eu vejo o sucesso que foi o filme Argentina 1985, né, que retratou todo o processo de processo daqueles militares, né, e foi um grande sucesso, um dos filmes argentinos sobre esse tema que fizeram um grande sucesso, ganhou prêmios internacionais. E aqui no Brasil, esse mesmo tema está sendo discutido há muito tempo, né? E você tem sido pioneira e eu me corrija, claro, se estiver errado, mas parece que é um trabalho solitário. Você se vê sozinha discutindo isso? Eu queria, você sente falta de outros cineastas tratarem esse tema também? Você acha que é muito delicado? O que você pensa a respeito? Não, é delicado, sim. Eu me lembro quando eu fiz Que Bom Te Ver Vivo, foi o primeiro filme, as pessoas diziam, você está louca, vai falar sobre tortura agora e tal, você que Uhum. já passou, vamos esquecer, né? Nossa, já Eu acho passou. que a gente já tem essa consciência, porque também essa ditadura deles foi muito pequena, quer dizer, essa particularmente que a gente fala, né, de 76, já perto Uhum. da nossa, mas é muito violenta, entendeu? Muito Uhum. concentrada e tal. Eu acho que eles têm uma bibliografia muito grande sobre isso, e acho que a nossa é muito pequena mesmo, entendeu? Eu acho que eu não sou Uhum. solitária, acho que tem vários outros filmes que tratam desse período, filmes, inclusive, feitos por outra geração, que são muito bons, Uhum. quer dizer, que eu acho incrível, quer dizer, o filme da Flávia Castro, o filme da Carol Benjamin, Uhum. são filmes maravilhosos, mas acho realmente que você não dá para comparar, entendeu? Acho que a gente precisaria estar fazendo mais, entendeu? Uhum. Mas eu acho que nesse momento, por exemplo, é uma coisa interessante, que da mesma forma como o meu filme trata não somente da vítima, da presa, Uhum. mas de um núcleo familiar, de um soldado e tal, você tem outros filmes sendo feitos agora, até que também tratam do núcleo familiar, entendeu? O filme do Uhum. Walter Salles, que está para sair, tem outros filmes que estão Uhum. para sair que também tratam. Em Uhum. suma, quer dizer, acho que também a gente está tendo a percepção, depois de tantos anos, o quanto que a violência da ditadura não fica concentrada na vítima, digamos assim, o quanto que ela se Uhum. espalha na sociedade, entendeu? E acho que Sim, esses filmes estão mostrando algo diferente, que é como essa violência se espalha na sociedade. Quer dizer, no meu filme uhum, ela está no pai, ela está na mãe, ela está no soldado, ela sim. está, entendeu? Então, Tá na igreja também, né? Na igreja que você colocou, que é algo meio intocável, mas você colocou, olhou, teve aqui também, né? Você não, não, colocou e aquele fato que aparece no filme, vou dar um spoiler agora, é baseado no fato real. O um bispo fato Dom real. Hipólito do Rio de Janeiro, o bispo Dom Hipólito do Rio de Janeiro, o bispo foi sequestrado e passou uns dias, eu não me lembro quantos dias,
sequestrado e foi jogado nu, pintado de vermelho no meio de uma praça. Uhum. Da paróquia que ele trabalhava. Era Nossa, impressionante. Aquilo ali foi impressionante. verdade. Uhum. Não, o mesmo pessoal do set que estava comigo falava, Lúcia, mas o que é isso? É sangue? Eu falei, não, gente, isso é humilhação. É humilhação. Humilhação, né? É, Sim, pintou, ele rotulou aquele padre como, né, pintor de vermelho, né? totalmente perversa, né? Uma Sim, mente exatamente. perversa, claro. Mas às vezes as Nossa, pessoas, mesmo assim, não acreditam muito. Pô, aquilo é verdade, aquilo aconteceu. é impressionante, né? Alguns detalhes do filme, assim, que foram coisas que eu peguei da realidade, entendeu? Ou minha, ou Uhum, de outro que eu conhecia e tal. né? Eu nem vou contar como é que foi a cena, porque ela é impressionante, porque da onde ele é deixado na cena é impressionante, né? Eles não têm pudor nenhum de deixar onde deixou na frente de todo mundo, né? É É. uma ridicularização mesmo, né? É outra cena impactante, assim. Eu queria terminar perguntando, assim, sobre os seus. Claro, você está nesse momento, nesse boom do lançamento do Mensageiro, que estreia semana que vem, né? Rodando, tendo um monte de pontos de discussão que eu tenho te acompanhado. Mas você já, nesse momento de apresentação de um trabalho, você já pensa em um novo? Você pensa, não, vou dar um tempo agora, que foi muito pesado fazer isso? Você já tem novos projetos em andamento? Ah, não, a gente sempre faz várias coisas, né? Porque demora muito para fazer cinema. Aham, Demora muito para conseguir dinheiro, demora muito para filmar, demora muito para pós-produção. Em suma, aham, são uns 4 anos por aí, pelo menos, né? uhum, Então, quer dizer, a gente sempre já vai desenvolvendo, já vai tentando, porque senão não para, né? E uhum, eu estou com alguns documentários para sair, tem um que está bem avançado, que é sobre alunos da escola pública trabalhando sobre a questão da violência e do racismo, que é bem interessante, assim, também me impressionou muito ter uhum. feito. Ah, que E bacana. Então, a gente vai ver você daqui a pouco, então. Você não, você daqui não para, né? ano que vem, ano que vem. Que bom. Eu te entendo, porque eu acho que o processo de escrever um roteiro também é demorado, né? Eu vejo isso porque eu também escrevo, apesar de não ter nada produzido, mas também escrevo, mas eu imagino que a cabeça não para, né? Quem é É, roteirista está sempre pensando em alguma coisa, tem querendo. muita coisa que não sai do papel também, né? Que é outra É verdade. realidade. Às vezes, ah, não, aquele projeto eu tinha há muitos anos, mas aí não tinha possibilidade, mudou tudo e tal. Aham, é verdade. Nossa. É, Lúcia, eu quero te agradecer imensamente. Assim, poder conversar com você, poder falar das minhas percepções, de tudo que eu pensei no filme e ouvir as suas histórias é maravilhoso. O filme está muito lindo, que fotografia linda, né? Nossa, é muito bonito. Eu gostei muito do uso do som que você fez no filme, né? Que ali é o som da porta se fechando, é o som do mar, que teoricamente é um som que todo mundo associa com calmaria, mas aquele mar batendo no muro de uma prisão, né? Então, são cenas que vão marcando, vão ficando na nossa cabeça. Nossa, gente, isso é para ser. O som do mar é para ser bonito, mas ver onde ele está batendo, você vê que não é um lugar bonito, é um lugar horroroso, né? É cada mensagem que você vai deixando no filme que a gente vai pegando, né? E eu fico impressionado. Eu gostei muito de O Mensageiro, eu achei um filme ótimo. Faz um tempo que eu não vi um filme brasileiro para falando de ditadura e eu estava sentindo falta e assim, eu agradeço, obrigado por ter feito esse filme. A gente estava precisando, né? Precisamos cada vez mais porque daqui a 2 anos pode acontecer tudo de novo, né? Tomara que não, mas pode acontecer, né? O discurso está aí, o negócio está rondando a nossa porta, né? É uma pena e eu encerro aqui te agradecendo imensamente pelo seu tempo, por ter tido esse carinho aqui com a página, comigo. Eu me declaro fã, agradeço muito, muito mesmo. Agradeço a você em meu nome, em nome de toda a equipe, né? Porque para não esquecer nunca que cinema é um trabalho coletivo. Coletivo, Então, coletivo mesmo. toda a equipe também agradece a você esses comentários. E lembrar a todo mundo que está assistindo para não deixar de ver o Mensageiro no cinema, principalmente nas primeiras semanas, porque é o mais difícil da gente Uhum, ficar na sala. E começa em 15 de agosto, uhum. nas principais salas aí, das principais salas, das principais capitais do Brasil. Vamos lá, gente, dar uma força aí, que a gente precisa.
E esse filme merece, merece. Obrigada. Tá bom. Eu encerro, obrigado, viu? Um ótimo dia, um ótimo lançamento semana que vem. Tudo de melhor. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.